Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com o nosso café espiritual nesta manhã de segunda-feira. E nesta semana nós continuaremos falando sobre esse tema tão importante que é como superar a ansiedade, a preocupação, um mal que atinge todos os habitantes do planeta Terra. E é muito bom a gente saber como lidar com isso. Segunda semana falando sobre isso e orando. Fique comigo. Pois é, continuamos então falando desse assunto tão importante no nosso café espiritual. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço especial a todos aqueles que são mantenedores, semeadores deste ministério do café espiritual. A você que nos acompanha, divulgue o café espiritual. Mande o link para pessoas que você sente que está precisando de uma palavra, de uma orientação e de uma oração, tá bom? E qualquer dúvida, você pode entrar aí no nosso telefone, que sempre passa aí embaixo no nosso café espiritual para oração, intercessão, para algo que você esteja necessitando, tá bom? Vamos continuar falando então sobre esse tema tão importante que é como superar a preocupação. Semana passada nós estudamos Mateus capítulo de número 6, onde Jesus dá uma verdadeira aula sobre como a gente não viver uma vida preocupada, como crer que tudo vai dar certo. Deu vários exemplos, né? Olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, não vos preocupeis com que haveis de comer, de beber, de vestir, porque o vosso Pai sabe que precisam de todas estas coisas. Estes foram os ensinamentos de Jesus. Ele está aqui na palavra. Agora, praticar depende muito de nós, da nossa disciplina em aplicar princípios da palavra de Deus. Os princípios estão aqui. Basicamente, há na Bíblia 365 vezes repetidas a palavra não temas, não tenha medo. Certamente o Espírito Santo que inspirou a Bíblia estava dizendo que todos os dias do ano nós não devemos temer, não precisamos temer, porque afinal de contas nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos a maior força do universo conosco, e não há por que temer, não há por que ter crises de ansiedade, crises de pânico. E também há um versículo aqui que diz assim na palavra: lançando sobre ele, ou seja, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades. E quando o Novo Testamento foi escrito, eles até tinham razões para serem ansiosos e preocupados. Por quê? Porque eles estavam sendo escravos de um governo romano. Eles eram presos, humilhados, envergonhados, apanhavam. Então eles tinham razões óbvias para ficarem com medo, para se esconderem, não é? Mas aí vem os apóstolos com a palavra: não tema, não tenha medo. Então, gente, se o Espírito Santo estava dizendo para eles que podiam morrer a qualquer momento, perder filhos a qualquer momento, serem espancados, separados de sua família, queimados vivos, o Espírito Santo estava dizendo: não tenha medo, Deus sabe de todas as coisas que vocês precisam. Quanto mais nós hoje que levamos uma vida muito menos perigosa e desafiadora, onde basicamente temos as coisas à nossa mão, tudo do bom e do melhor. Nós vivemos uma época em que temos na nossa mão tudo do bom e do melhor, não é verdade? Basta você ir ao supermercado da esquina, basta você entrar na internet, fazer o seu pedido. Então você tem tudo do bom e do melhor. Nunca o mundo foi tão confortável, nunca o mundo nos deu as coisas boas
a um toque do nosso dedo ali. Mas por que então tanta preocupação? Por que então tanta ansiedade tomando conta de crianças, de adolescentes, de jovens? Quantas vezes eu recebi na igreja adolescentes que cortam os seus braços assim, de cima a embaixo, retalham os seus braços, dizendo que é para se acalmar, dizendo que é para acalmar o demônio que está dentro de si. Por que tamanha ansiedade assola a alma do ser humano nesses dias de tanto conforto, nesses dias de tantas facilidades, como nunca se viu na história humana até hoje? Eu posso entender que isso é espiritual. Eu só posso entender que isso é uma coisa espiritual do reino das trevas, para colocar as pessoas num pânico imaginário, para colocar as pessoas em intimidação, um medo imaginário, o medo de ser abandonado, de ser deixado, o medo de ser trocado, medos, sabe? Fizeram pesquisas e descobriram muito mais do que 3 mil tipos de medos que existem. Você sabe o que é essa lista de 3 mil tipos de medos diferentes? Não é? E o ser humano, ele só nasce com 2 tipos de medo, que é o que ele nasce, que é o medo de barulhos altos e o medo de cair. No mais, ao longo da vida, a pessoa vai juntando uma coleção de medos que o reino das trevas vai colocando na vida dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, lança em oração, lança com suas palavras, coloca nas mãos, entrega para o Espírito Santo, entrega nas mãos do Espírito Santo todas as suas ansiedades. Se possível, abra sua boca e fale com Ele no seu momento a sós com Ele, dentro de um carro, dentro de um quarto. Você pode abrir a sua boca e falar verbalmente, audivelmente, dizer: Espírito Santo, está doendo, estou assustado, estou preocupado com isso, com aquilo, me ajuda, por favor. O fato de você falar vai ajudar muito. Falar mesmo, falar audível para você ouvir, falar sozinho, você e o Espírito Santo. É muito importante também se você escrever, não? Você abrir lá uma planilha ou comprar um caderno e escrever. É uma terapia muito forte de você escrever aquilo que está perturbando você, não é? Escreve, pega aquilo, lê depois, lê para o Espírito Santo, depois queima aquilo como um ato profético. Nós temos que ter essas habilidades, fazer uso desses princípios para que a gente vença todo e qualquer tipo de ansiedade. Eu quero desejar que você tenha uma semana livre de ansiedade, de preocupações, que o seu estresse venha para o nível normal e que lhe sobre tempo para você meditar em paz nas coisas de Deus, num versículo bíblico, na pregação que você ouviu no final de semana, nessa palavra que eu estou te falando. Esse versículo você pode ficar com ele no seu espírito, lançando sobre ele. Eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades e preocupações. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, neste início de semana, lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, preocupações. Quem sabe há pessoas que não tiveram uma boa noite de sono, estão começando a semana preocupados com faltas e necessidades, mas Senhor, eu creio que o Senhor suprirá, como sempre supriu, todas as necessidades em glória deste teu filho, desta tua filha. Haverá o suprimento emocional, afetivo, familiar, haverá o suprimento, meu Deus, de saúde, haverá o suprimento, meu Deus, de financeiro, haverá o suprimento nas empresas, haverá o suprimento neste país, haverá o suprimento na despensa, na geladeira, no guarda-roupa, nas contas a pagar, haverá o suprimento, e eu quero declarar, vai transbordar
em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Toma posse aí, receba em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.